Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Hoje, dia 30 de março, estamos aqui para mais um dia, 89 dias de leitura da Bíblia ininterruptos. Olha que bênção. Amanhã completaremos 90 dias. E amanhã tem live, hein? Amanhã temos uma live comemorativa dos 90 dias da leitura da Bíblia. Vamos orar. Senhor, graças te dou pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui e meditarmos na tua santa palavra. Instrui-nos através da tua palavra. Fala aos nossos corações, fica conosco, direciona-nos diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, onde daremos sequência à nossa leitura. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Sim, tu mostrarás a ela todas as suas abominações. Então dize, assim diz o Senhor Deus, acima a cidade que derrama sangue no seu meio, para que o seu tempo possa vir e fazer ídolos contra si mesmo para se contaminar. Tu te tornaste culpada em teu sangue que derramaste, e contaminaste a ti mesma com os teus ídolos que fabricastes e fizestes com teus dias se aproximassem e chegaste até mesmo os teus anos. Portanto, eu te fiz uma vergonha para os pagãos e um escárnio para todos os países. Aqueles que estiverem perto e aqueles que estiverem longe de ti te escarnecerão, que és infame, muito aborrecida. Eis que os príncipes de Israel, cada um estavam em ti, para o seu poder de derramar sangue. Em ti eles colocaram a luz, pelo pai e pela mãe, no meio de ti eles entraram com opressão, o estrangeiro. Em ti eles aborreceram o órfão e a viúva. Tu desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus shabates. Em ti há homens que carregam contos para derramarem sangue, e em ti eles comem sobre os montes no meio de ti, cometem lascívia. Em ti eles descobriram a nudez do pai, em ti eles humilharam aquela que estava separada por poluição. Um cometeu abominação com uma mulher do seu vizinho, e o outro lascivamente contaminou a sua nora, e o outro em ti humilhou a sua irmã, filha de seu pai, e em ti eles tomaram presentes para derramarem sangue. Tu tomastes a usura e o aumento e gananciosamente ganhaste teus vizinhos pela exposição, e me esquecestes, diz o Senhor Deus. Eis que, portanto, eu bati minha mão no teu ganho desonesto, que fizestes no teu sangue, que está no meio de ti. Pode teu coração suportar, ou podem tuas mãos estar fortes nos dias em que eu tratar contigo? Eu, o Senhor, disse, e o farei. Espalhar-te-ei entre os pagãos, dispersar-te-ei nos países, e consumirei tua imundície de ti. E tu tomarás a tua herança em ti mesmo, à vista dos pagãos, e saberás que eu sou o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel está para se tornar escória. Todos eles são bronze, estanho e ferro e chumbo no meio da fornalha. Eles são escória de prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque vós todos vos tornastes em escória, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Com eles juntam a prata e o bronze, o ferro e o chumbo, e o estanho em meio da fornalha, para assoprar o fogo sobre eles, para os derreter. Assim eu vos juntarei na minha raiva, na minha fúria, e vos deixarei lá
e vos derreterei. Sim, eu vos juntarei, vos assoprarei com o fogo da minha ira e sereis derretidos no seu meio, como a prata é derretida no meio da fornalha, assim sereis fundido no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei a minha fúria sobre vós. E as palavras do Senhor, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diz-lhes: Tu és a terra que não está purificada, sem chuva no dia da indignação. Há uma conspiração dos seus profetas no meio dela, como um leão que ruge devorando a presa. Eles devoram as almas, tomaram o tesouro e coisas preciosas, fizeram muitas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eles não põem diferença entre o santo e o profano, nem mostram diferença entre o imundo e o limpo. Eles escondem os seus olhos dos meus shabates. Eu sou profanado no meio deles, e os seus príncipes no meio deles são como lobos que devoram a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para perseguirem os ganhos desonestos, e os seus profetas os cobrem com argamassa de lodo, vendo a vaidade e adivinhando-lhes mentiras, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, quando o Senhor não falou. O povo da terra usou de opressão, exercitou o roubo, aborreceu o pobre, o necessitado. Sim, eles oprimiram o estranho injustamente, e eu busquei por mim um homem entre eles que fizesse o cerco, que os pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não destruísse. Mas eu não encontrei nenhum. Portanto, eu derramei a minha indignação sobre eles. Eu os consumi com fogo na minha ira. Seu próprio caminho eu recompensei sobre as suas cabeças, diz o Senhor. Ezequiel, capítulo 23. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Filho do homem, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, e elas cometem prostituição no Egito, cometeram prostituição em sua juventude. Ali se deixaram apertar os peitos, ali acariciaram seus mamilos virginais. E os seus nomes eram Aolá e a mais velha Aolibá, sua mama, sua irmã, e elas foram minhas e deram à luz filhos e filhas. Assim eram seus nomes: Samaria é Aolá, Jerusalém Aolibá. E Aolá prostituiu-se quando era minha, e ela apaixonou-se dos seus amantes, dos assírios, dos seus vizinhos, os quais estavam vestidos de azul, capitães e governantes, todos eles jovens, desejáveis, cavaleiros montados sobre cavalos. Assim ela cometeu a sua prostituição com eles, com todos eles, e que eram os homens escolhidos da Assíria, e com todos os com quem se enamorava, todos os seus ídolos. Ela se contaminou, nem deixou a sua prostituição trazida do Egito, porque em sua juventude se deitaram com ela e feriram os seios da sua virgindade e derramaram a sua prostituição sobre ela. Portanto, eu a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos assírios de quem se enamorara. Então descobriram a sua nudez. Eles tomaram seus filhos e suas filhas e a ela mataram com a espada, e tornou-se famosa entre as mulheres, porque eles tinham executado juízo sobre ela. E quando a sua irmã Aolibá viu isto, era mais corrupta em seu amor desordenado do que ela, e em suas prostituições, mais do que a sua irmã nas prostituições dela. Enamorou-se dos assírios, seus vizinhos, capitães, governantes, vestidos maravilhosamente, cavaleiros que andavam montados em cavalos, todos jovens desejáveis,
Então eu vi que ela estava contaminada, que elas tornaram tomaram o mesmo caminho, e ela aumentou as suas prostituições, pois quando ela viu homens pintados na parede, as imagens dos caldeus pintados de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, adornos de cores sobre as suas cabeças, todos eles príncipes para se olhar segundo a maneira dos babilônios da caldeia, da terra da sua natividade. E assim que ela os viu com seus olhos, enamorou-se deles e lhes mandou mensagem à caldeia. E os babilônios vieram a ela à cama de amor, e eles a contaminaram com sua prostituição, e ela foi poluída com eles, a sua mente estava alienada deles. Assim ela descobriu suas prostituições, descobriu a sua nudez, então a minha mente foi alienada dela, como a minha mente já havia se alienado de sua irmã. Todavia, ela multiplicou as suas prostituições, chamando à lembrança os dias da sua juventude, nos quais ela havia se prostituído na terra do Egito, porque namorou-se dos seus amantes, cujo falo é um falo de jumentos, cuja ejaculação é como a ejaculação dos cavalos. Assim tu chamastes a lembrança, a lascívia da tua juventude, ao ter teus mamilos acariciados pelos egípcios por causa dos seios da tua juventude. Portanto, a Oliaba, assim diz o Senhor Deus: eis que eu levantarei teus amantes contra ti, dos quais tua mente está alienada, e os trarei contra ti de todo o lado. Os babilônios e todos os caldeus, Pecode e Soa, Ecoa e todos os assírios, com eles, todos eles jovens, desejáveis, capitães, governantes, grandes senhores, renomados, todos eles montados sobre cavalos, eles virão contra ti com carruagens, carroças, rodas e com uma assembleia de pessoas, as quais colocarão contra ti broquel, escudo, elmo em redor, e eu estabelecerei juízo diante deles, e eles te julgarão de acordo com os seus juízos. E eu colocarei o meu ciúme contra ti, e eles tratarão furiosamente contigo. Tirar-te-ão do teu nariz as tuas orelhas, do teu remanescente cairá pela espada, e eles tomarão os teus filhos e tuas filhas, e os teus resíduos será devorado pelo fogo. Eles também despirão as tuas vestes e tomarão as tuas belas joias. Assim eu farei tua lascívia cessar em ti, a tua prostituição trazida na terra do Egito, para que tu não levante os teus olhos para eles, nem te lembres mais do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu te entregarei na mão daqueles que tu odeia, na mão daqueles que a que tua mente está alienada. Eles lidarão contigo odiosamente, levarão embora todo o teu trabalho e te deixarão nua, despida, e a tua nudez das tuas prostituições será descoberta, tua lascívia, tuas prostituições. Eu farei estas coisas a ti, porque te prostituís após o pagão, e porque tu estás contaminada com seus ídolos. Tu andastes no caminho da tua irmã, portanto eu te entreguei no seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor teu Deus: tu beberás do cálice da tua irmã, fundo e largo será motivo de risos, de desprezo e tido por escárnio. Isto contém muito. Tu serás preenchida de embriaguez e dor com o cálice do espanto, de desolação, com o cálice da tua irmã Samaria. Tu irás até mesmo bebê-lo, sugá-lo, quebrarás seus próprios cacos, arrancarás fora os teus próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque tu te esqueceste de mim e me lançaste para trás das tuas costas, por isto também carregarás as tuas lascívias, as tuas prostituições. O Senhor me disse mais: filho do homem, que julgarás a Oliá, a Olá e a Olibá. Sim, declara-lhes as suas abominações,
porque cometeram adultério e sangue há nas suas mãos com os seus ídolos, cometeram adultério, também fizeram com que seus filhos e que de mim geraram passassem através do fogo para os devorar. Ademais, isto fizeram a mim, contaminaram o meu santuário no mesmo dia, profanaram os seus shabates, porque quando eles haviam matado seus filhos e a seus ídolos, vieram no mesmo dia no meu santuário para profaná-lo, e eis que assim eles fizeram no meio da minha casa. Além disso, enviastes homens para que viessem de longe a quem o mensageiro foi enviado, e eis que eles vieram, por quem te levastes, pintastes os teus olhos e te enfeitastes com ornamentos, e te assentastes sobre uma cama impotente e uma mesa preparada diante dela, sobre a qual puseste o meu incenso e o meu azeite. E uma voz de uma multidão distraída estava com ela, e com homens de tipo de comum foram trazidos sobre os seus desertos, que puseram braceletes sobre as suas mãos e belas coroas sobre as suas cabeças. Então eu disse àquela que estava velha e de adultérios: cometerão agora adultérios com ela e com eles, e eles entraram nela como entram em uma mulher, e se prostituiu. Assim eles entraram a Olá e em Aholibá, mulheres lascivas, e os homens justos as julgarão segundo a maneira das adúlteras e segundo a maneira das mulheres que derramam sangue, porque elas são adúlteras e o sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor Deus: eu trarei uma companhia sobre elas e as darei para serem removidas e saqueadas, e a companhia as apedrejará com pedras e as despachará como as suas espadas, e eles matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas com fogo. Assim eu farei com que a lascívia cesse sobre a terra, para que todas as mulheres possam ser ensinadas e não fazerem segundo as suas vossas lascívias. E eles recompensarão vossas lascívias sobre vós, e carregareis os pecados dos vossos ídolos, e saberei que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24, novamente no ano nono, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, escreve tu o nome deste dia. Deste mesmo dia, o rei da Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia, e profere uma parábola à casa rebelde, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe a panela, põe-na, derrama água dentro dela, junta os seus pedaços dentro dela, cada bom pedaço, a coxa e a espádua, enche-as com seus escolhidos, escolhe dentre o rebanho e queima também os ossos debaixo dela, e faze-a ferver bem, e deixa ferver os seus ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cuja escória está dentro e cuja escória não saiu dela. Traze-a para fora, pedaços por pedaço. Não caia a sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, e ela o pôs sobre o todo de uma rocha, não derramou sobre a terra para cobrir com pó, para que isso pudesse fazer subir a fúria, para tornar vingança. Eu pus o seu sangue sobre, perdão, sobre o todo em uma rocha, para que isto não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo farei uma pilha para um grande fogo, amontoa a madeira, acende o fogo, consome a carne, tempera-a bem debaixo dos ossos, deixe os ossos queimarem. Então põe-na vazia sobre os seus carvões, para que o seu bronze possa estar quente e possa queimar, e para que sua imundície possa ser fundir nela, e para que sua escória possa ser consumida. Ela se casou com mentiras,
Ela se cansou com mentiras, a sua grande escória não saiu dela, a sua escória estará no fogo, a tua imundícia está a lascívia, portanto te purguei e tu não foste purgada, não serás mais purgada da tua imundícia, até que tenha feito minha fúria descansar sobre ti. Eu, o Senhor, o disse isso. Passará e eu farei, não voltar atrás, nem porém, nem arrependerei de acordo com os teus caminhos, de acordo com os teus feitos, eles te julgarão, diz o Senhor Deus. Também a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que eu tomo de ti o desejo dos teus olhos como um golpe. Mesmo assim, não lamentarás, nem chorarás, nem tuas lágrimas escorrerão. Deixa de chorar, não faças luto pelos mortos, prende o adorno da tua cabeça sobre ti e põe os teus sapatos nos teus pés e não cubras os teus lábios e não comas pão do homem. Assim eu falei ao povo pela manhã e à tarde morreu a minha mulher e eu fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: Tu não nos dirá o que estas coisas são para nós, para que tu faças assim? E eu lhes respondi: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Fala à casa de Israel, assim diz o Senhor: Eis que eu profanei o meu santuário, a excelência da vossa força, o desejo dos vossos olhos, aquilo que a sua alma se compadece, e vossos filhos, vossas filhas, a quem deixastes, cairão a espada, e vós fareis como eu fiz, não cobrireis vossos lábios, nem comereis o pão dos homens, e vossos adornos estarão sobre vossas cabeças, e vossos sapatos nos vossos pés, e não lambereis, nem chorareis mais, definhareis por vossas iniquidades, e lamentareis uns com os outros. Assim Ezequiel é sobre vós um sinal de acordo com tudo o que ele fez. Vos fareis quando isso vier, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Também tu, filho do homem, no dia em que eu lhes tomar a sua força e alegria, a sua glória, o desejo dos seus olhos e aquilo sobre o que eles puserem as suas mentes, seus filhos e suas filhas, para que aquele que escapar naquele dia venha a ti para fazer com que tu ouças os teus ouvidos. Naquele dia tua boca se abrirá, aquele que tiver escapado, tu falarás, não mais serás mais mudo, tu serás um sinal para eles e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. A palavra do Senhor veio a mim novamente. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, direciona tua face contra os amonitas e profetiza contra eles. Diz aos amonitas: Ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus. Portanto, tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, contra a terra de Israel, quando foi assolada, contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que eu entregarei aos homens do leste por possessão, e eles estabelecerão seus palácios em ti, farão as suas moradas em ti, eles comerão seus frutos, e eles beberão teu leite. E eu farei derramar um estatuto para camelos e todos os amonitas em um lugar de encontro e rebanhos, e vos sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus, porque aplaudiste com as tuas mãos e panteaste com os teus pés e te regozijaste no coração com todo o despeito contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu estenderei a minha mão sobre ti e te entregarei por despojo aos pagãos e cortarei fora do povo, e te farei parecer fora das nações, e te destruirei, e tu saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Portanto, Moabe e Seir dizem: Eis que a casa de Judá é como todos os pagãos. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as suas cidades, que estão nas suas fronteiras, e a glória da nação de Bet-Gesimote e Baal-Meon e Kiriataim, aos homens do leste, como os amonitas, e os darei por possessão, para que os amonitas não possam
ser lembrado entre as nações. Eu executarei juízo sobre Moabe, e eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto aquele Edom tratou contra a casa de Judá, levando a vingança e grandemente se ofendeu e se vingou sobre eles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eu também estenderei a minha mão sobre Edom e cortarei fora dele o homem e animal, e eu assolarei desde Temã, e aqueles de Detã cairão pela espada, e eu deitarei minha vingança sobre Edom pela mão do seu povo, do meu povo, Israel, e eles farão em Edom de acordo com a minha fúria, segundo o meu furor. Eles conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, portanto, os filisteus trataram através da vingança e fizeram vingança com um coração despeitado para destruí-la por causa do ódio antigo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estenderei a minha mão sobre os filisteus, e eu cortarei fora os quereteus, e destruirei os remanescentes da costa do mar. Eu executarei grande vingança sobre eles, como rigorosas repreensões, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu deitei minhas vinganças sobre eles. E aconteceu que no 10º ano, ao primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, por causa Ezequiel capítulo 26. E aconteceu que no 10º ano, do primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, por causa do que Tiro disse contra Jerusalém, que está quebrada, que era o portão do povo, ela virou para mim, eu serei reabastecida agora, e ela será assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, farei com que as muitas nações subam contra ti, como um mar faz subir as suas ondas, e eles destruirão o muro de Tiro, derrubarão as suas torres, e também rasparei o seu pó, e farei dela como todo de uma rocha. Virá ser um lugar para estender as redes no meio do mar, porque eu o disse, diz o Senhor, e tornar-se-á o de despojo para as nações. As suas filhas que estão no campo serão mortas pela espada, e eles saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre Tiro a Nabucodonosor e o rei da Babilônia, rei dos reis do norte, como cavalos, com carruagem e com cavaleiros, com companhias, muitas pessoas. Ele matará com a espada as tuas filhas do campo, e ele fará forte contra ti, lançará o monte contra ti, e levantará o broquel contra ti, e posicionará as máquinas de guerra contra os teus muros, e os seus machados derrubará as suas torres, por causa da abundância dos seus cavalos, seu pó te cobrirá os teus muros, e tremerão o barulho dos cavaleiros e das rodas das carruagens, quando eles entrar pelos teus portões, como os homens entram em uma cidade de rocheda, uma cidade rachada, com os cascos dos seus cavalos, ele pisará todas as tuas ruas, matará o teu povo, a espada, e as tuas fortes guarnições cairão por terra, e despojarão as tuas riquezas, e farão de presa a tua mercadoria, e derrubarão os teus muros, eles destruirão as tuas casas agradáveis, e deitarão as tuas pedras, e a tua madeira, e o teu pó no meio da água. Eu farei com que o barulho das tuas canções cesse, o som das tuas harpas não será mais ouvido, e eu farei de ti como todo o mar, como topo de uma rocha, tu serás um lugar para se estender rede, tu não serás mais edificada, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a Tiro, não tremerão as ilhas ao som da tua queda. Quando os feridos chorarem, quando a matança for feita no meio de ti, então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e deitarão os seus mantos, e colocarão as suas vestes bordadas, e eles se vestirão de tremores, assentarão sobre o chão e tremerão cada momento
se espantarão contigo, eles levantarão uma lamentação contra ti e dirão: como está destruindo, como que foste habitado por homens do mar, e a renomada cidade que estava forte no mar, ela, seus habitantes que fazem com que o seu terror esteja sobre todos aqueles que assombram. Agora as ilhas estremecerão no dia da tua queda, sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão na tua partida, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer subir o abismo sobre ti, grandes águas te cobrirem, quando eu te derrubar com aquele que desceram a cova, como o povo do tempo antigo que te puser a partes baixas da terra, em antigos lugares assolados, com aqueles que descem a cova, para que não sejas habitada, e eu estabelecerei a glória da terra dos viventes. Eu farei de ti um terror, e tu não existirá mais, embora seja procurada. Ainda assim, não serás achada novamente, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 27. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: agora tu, ó filho do homem, levanta uma lamentação por Tiro e dize a Tiro: o que tu estás, ó tu que estás situado à entrada do mar, que és um mercado para pessoas de muitas ilhas, assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, que disseste: eu sou de perfeita beleza, tuas fronteiras estão no meio dos mares, teus construtores aperfeiçoaram a tua beleza, das árvores, das ciprestes de Senir, fizeram as tábuas do navio, fizeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti, dos carvalhos de Bazã, eles fizeram os teus remos e companhias de açurritas, fez teus barcos de marfim trazidos das ilhas de Quetim. Fino linho com trabalho bordado do egípcio foi o que tu estendestes adiante para ser tua velha azul púrpura das ilhas de Elisá foi o que te cobriu. Os habitantes de Sidom e as tuas Arvade foram os teus marinheiros, os teus homens sábios. Ó Tiro, que sabia em ti, eram os teus pilotos, os anciãos de Gebá, os teus homens sábios, calafetavam as tuas junturas. Todos os navios do mar com os teus marinheiros traficavam a tua mercadoria. Aqueles da Pérsia e os de Lude e os de Put estavam no teu exército. Teus homens de guerra, eles penduraram em ti o teu escudo e os seus elmos estabeleceram tua beleza. Os homens de Arvade com teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas estavam nas tuas torres. Eles penduraram os teus escudos nos teus muros em redor, fizeram da tua beleza perfeita. Tarsis era o teu mercador por causa da multidão de todos os tipos de riqueza, como prata, ferro, estanho, chumbo, negociavam as tuas feiras. Javã, Tubal, Meseque eram teus mercadores, negociavam as tuas pessoas, os homens, os vasos de bronze em teu mercado. Os da casa de Togarmã negociavam as tuas feiras com cavalos, cavaleiros e mulas. Os homens de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram mercadoria da tua mão, que trouxeram de presente chifres de marfim e ébano. A Assíria era a tua mercadoria por causa da multidão de mercadorias feitas por ti. Eles ocupavam as tuas feiras com esmeralda, púrpura, trabalho bordado, linho fino, coral e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores, eles negociavam teu mercado, trigo de minite, panage e mel, azeite e bálsamo. Damasco era teu mercador pela multidão de produtos feitos por ti, pela multidão de todas as riquezas, pelo vinho
de Elbom e de lã branca. Dan e também Javã, indo, ouvindo, ocupavam as tuas feiras, ferro brilhante, acácia e cálamo estavam no teu mercado. Dedã era teu mercador por causa das preciosas roupas, por carruagens. A Arábia e todos os príncipes de Quedar se ocupavam em ti por causa dos cordeiros e carneiros e bodes. Nisto eram feitos os teus mercadores. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Eles ocupavam as tuas feiras e os teus chefes de todas as especiarias e com todas as pedras preciosas e ouros, Arã e Canaã e Éden e mercadores, Seba, Assur e Quilmad eram teus mercadores. Estes eram teus mercadores em todos os tipos de coisas, em roupas azuis, em trabalhos bordados, em baús de rico vestuário, amarrados com cordas e feitos de cedros entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis contavam sobre ti o teu mercado, e tu fostes reabastecida e tornada muito gloriosa no meio dos mares. Teus remadores te trouxe para grandes águas e ventos lestes que quebrou no meio dos mares as tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os teus calafetadores, os ocupantes da tua mercadoria, todos os homens de guerra que estão em ti, em toda a tua companhia, que está no meio de ti, cairão no meio dos mares, no dia da tua ruína. Os arredores sacudirão o som do grito dos teus pilotos, e todos os que manejavam remos, marinheiros e todos os pilotos do mar desceram do seu navio, e eles ficaram sobre a terra, e foram a sua voz e foram com que sua voz, e farão com que sua voz seja ouvida contra ti, gritarão amargamente, lançarão pó sobre a sua cabeça, e eles chafur, chafurdar-se-ão nas cinzas, e far-se-ão totalmente calvos por ti, cingir-se-ão de saco, e chorarão por ti com amargura de coração e amargo pranto, e em teu pranto lamentarão com lamentações por ti, e lamentarão sobre ti, dizendo: que cidade é como Tiro, com que foi destruída no meio de mar, quando tuas mercadorias saíam pelo mar. Fartastes muitas pessoas, enriquecestes os reis da terra com a multidão das tuas riquezas, da tua mercadoria, no tempo quando tu fores quebrada pelos mares, tu nas profundezas das águas, na mercadoria de toda a tua companhia, no meio de ti cairá. Todos os habitantes das ilhas se espantarão contigo, os teus reis terão muito medo e burlar-se-ão em seu semblante. Os mercadores dentre as pessoas assobiarão para ti, tu serás um terror, nunca mais existirás. Ezequiel capítulo 28. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, portanto teu coração está elevado, e tu disseste: Eu sou Deus, e me assento no lugar de Deus e no meio dos mares. Porém, tu és homem e não Deus, embora estabeleça no teu coração como um coração de Deus, eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que eles possam esconder de ti. Com a tua sabedoria, com o teu entendimento, conseguiste para ti riquezas, e conseguiste ouro, prata para os teus tesouros. Pela tua grande sabedoria, pelo teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e o teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: portanto, tu puseste no teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti e os terríveis das nações, e eles desembainharão, e eles desembainharão. Hum, 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 hum. Vamos lá.
Versículo 7: Eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, terríveis nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da sua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho, e eles derrubarão até a cova. Tu morrerás com as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Tu dirás: Eu sou Deus diante daqueles que te matam. Mas tu serás homem e não Deus na mão daquele que te mata. Tu morrerás de mortes dos incircuncisos pela mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz: Assim diz o Senhor Deus, tu selastes a soma, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Tu estivesse no Éden, no jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros, as tuas flautas foram preparados em ti no dia em que fostes criado. Tu és um querubim ungido que cobre, e que eu te estabeleça assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima, para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, por causa da tua ambição, por causa da tua amplitude, das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, no meio das pedras de fogo. O teu coração elevou por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra diante dos reis, e colocarei para que te contemple. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair fogo do teu meio, e ele devorará tu, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te reconhecem entre as pessoas ficarão espantadas de ti, e serás um terror. Nunca mais existirá. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Sidom, profetiza contra ela, e diz assim: diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti em Sidom, e eu serei glorificado no meio de ti, e eles saberão que eu sou o Senhor, quanto eu estiver executado juízo nela, for santificado nela. Porque eu lhe enviarei peste e o sangue das suas ruas, e os feridos serão julgados no meio dela, pela espada sobre ela todo o de lado, e eles saberão o seu que eu sou o Senhor, e não mais haverá espinho que atormentará sobre a casa de Israel, nem nenhum espinho que cause dor a todos os que estão ao redor dela, que desprezem eles, saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu tiver ajudado a casa de Israel dentre as pessoas entre as quais estiverem espalhadas, e eu for santificado por eles à vista dos pagãos, então eles habitarão na sua terra, e eu dei ao meu servo Jacó. Eles habitarão com segurança, nela edificarão casas, se plantarão vinhas. Sim, eles habitarão com confiança quando eu tiver executado juízo sobre todos os que desprezam ao redor deles. Eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito, e fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, grande dragão que está no meio dos teus rios, que disse: o meu rio é meu e eu fiz para mim. Mas eu porei anzóis nas tuas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios grudem nas tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os teus peixes dos teus rios grudarão nas tuas escamas.
e te deixarei lançado no deserto, a ti e todos os teus peixes dos teus rios, e cairás sobre campos abertos, e não serás escolhido nem ajuntado. Eu te dei por alimento aos animais do campo e às aves do céu, e todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque eles tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Quando eles se apoderaram de ti, pela tua mão te quebrastes, eles rasgastes todo o ombro, quando se debruçaram sobre ti, te quebrastes e fizeste todos os seus lombos ficaram numa posição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei uma espada sobre ti, e cortarei fora de ti o homem e animal, e a terra do Egito será assolada, devastada, e eles saberão que eu sou o Senhor. Portanto, ele disse: o rio é meu, e eu fiz. Eis que, portanto, eu estou contra ti, contra os teus rios, e tomarei a terra do Egito totalmente devastada e assolada, desde a terra de Sevene até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem passará por ela, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Eu tornarei a terra do Egito assolada no meio dos países que estão assolados, as suas cidades, entre as cidades que estão devastadas, serão assoladas por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas nações. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, eu ajuntarei os egípcios dentre as pessoas aonde eles foram espalhados, e eu trarei novamente do cativeiro do Egito, e os farei voltar à terra de Pastos, de Patros, à terra da sua habitação, e eles serão ali um reino baixo. Será mais baixo dos reinos, nem mais se exaltará sobre nações, porque eu os diminuí para que não domine sobre nações, e não será mais de confiança da casa de Israel, que lhe traz a sua iniquidade e a lembrança quando olharem após eles, mas saberão que eu, Senhor Deus. E aconteceu que no 27º ano do primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, faz com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro foi descascado. Ainda assim não houve paga, e ele nem o seu exército por Tiro pelo serviço, nem havia prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a terra do Egito e Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele levará sua multidão e tornará o seu despojo, e tornará suas presas, e será a paga do seu exército. E eu dei a terra do Egito pelo seu trabalho, com o qual serviu contra ela. Portanto, forjaram por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia eu farei com que o chifre da casa de Israel brote, e com que e eu te darei abertura na tua boca no meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Muito bem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Esta segunda carta, amados, escrevo agora em ambas as quais desperto vossas puras mentes por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e dos nossos mandamentos, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes que, pela palavra de Deus, os céus existem desde a antiguidade, a terra que pertence fora da água, dentro da água, pelas quais coisas o mundo que existe pareceu coberto de águas, mas os céus e a terra que existe agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo,
até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que para alguns tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nele há serão queimadas, visto que todas estas coisas se dissolveram, as que pessoas que pessoas deveis ser em toda santa maneira de viver e piedade, aguardando a e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos do calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, guardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligente para que por ele sejais achado em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Considerem que a longanimidade no Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi proferida, vos escreveu, como em todas as suas cartas fala sobre as coisas, as quais algumas coisas difíceis de entender, que aos ignorantes e instáveis deturpam, e como fazem também as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixeis levar pelo erro dos ímpios e acabeis caindo na vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e no conhecimento no Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada glória, tanto agora como para sempre. Amém. Primeira epístola de João, capítulo 1. O que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam a palavra da vida, porque a vida foi manifesta a nós e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai. Foi manifesta a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão convosco. Verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele trevas. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não há em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Glória a Deus por esta palavra. Senhor, Deus e Pai, maravilhoso Jesus, muito obrigado por este período que o Senhor nos reservou, pela saúde, pelo vigor,
Continua guardando, abençoando cada um dos teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente.